Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa segunda fase de Direito Administrativo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecê-los pela escolha do curso, pela confiança. Eu prometo para vocês que eu vou trazer tudo aqui que vai fazer com que facilite o trabalho de vocês e com certeza vai fazer com que vocês sejam aprovados. Mas antes de tudo, eu queria parabenizá-los, né? Afinal de contas, vocês venceram a primeira etapa aí da nossa corrida, né? Na nossa maratona até a aprovação. E aí, pessoal, os alunos, né, que estão estudando para a OAB costumam temer mais a segunda fase, porque vai ter a peça, vão ter as questões práticas. Mas, na verdade, gente, o pior já passou, o pior já foi. Por quê? Agora, se vocês estão aqui comigo, é porque vocês gostam de direito administrativo ou pelo menos têm um pouco mais de afinidade com a matéria. E na primeira fase, vocês tiveram que estudar tudo. Então, imaginem vocês 5 anos de faculdade condensados em uma prova, pessoal. Então, fiquem tranquilos, porque a pior parte já foi. Mesmo que você esteja vindo da repescagem, eu quero que vocês entrem nessa fase final de estudo com esse raciocínio, que o pior já foi. Quando eu estava prestando a prova, né, eu tinha muito medo, porque eu sempre fui muito mal em prova objetiva. Porque muitas vezes, gente, quem sabe muito vai mal em prova-teste, porque acaba raciocinando demais, acha que a questão é mais difícil do que ela é e fica com medo e marca errada. Então, eu tinha muito medo de passar, de ser reprovada na primeira fase, porque eu nunca fui bem, mesmo na faculdade eu nunca fui bem em prova-teste. E eu sempre falei em casa, falei, ó, se eu passar na primeira, com certeza eu vou passar na segunda, porque o pior já foi. Fui obrigada a estudar penal, estudar trabalho, que, pelo amor de Deus, assim, gente, quem gosta de trabalho, quer dizer, se eu tivesse tido, né, um professor como o professor Douglas aqui da casa de trabalho, aí acho que a minha experiência teria sido diferente, eu não teria ficado tão traumatizada com o direito de trabalho na minha vida. Mas enfim, vocês tiveram que passar por todas aquelas matérias que vocês odeiam para chegar aqui. E, gente, agora estamos em família, né? Vamos aí tranquilo, num passo que vocês vão ver que vai dar para a gente condensar tudo aqui. Vamos focar nas matérias que o examinador gosta de pedir, que são aquelas que sempre caem, beleza, pessoal? Então, vamos estar bem atualizado aqui e me apresentando, se você está chegando pela primeira vez, né? Se você não fez a primeira fase com a gente, o meu nome é Mariana, eu sou aqui a professora de Direito Administrativo da casa, também sou monitora na faculdade, na Universidade de São Paulo, tá bom? E também em Direito Administrativo. Vou deixar aqui na tela para vocês os meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Mandar mensagem, mandar direct, não tem problema, eu respondo. Pode demorar um pouquinho, né? Porque afinal de contas é tanta coisa, é tanta gente, mas podem ter certeza que eu respondo todo mundo. Dúvidas, tá bom? Críticas, sugestões, qualquer coisa, estamos aí abertos a qualquer mensagem. Pessoal, o curso aqui, eu queria falar para vocês um pouquinho dele. Vocês fizeram uma ótima escolha, tá bom? Aqui os professores, eles estão extremamente atualizados. Eles vão trazer, então, aí, mesmo para as pessoas que escolheram outras segundas fases aí, outros temas, né? Eles vão trazer o melhor conteúdo para vocês. E não só nós que estamos aqui na frente das câmeras, mas tem uma equipe muito especial que está, assim, fazendo um tratamento muito legal desse curso para vocês. E podem ter certeza que nós vamos pegar na mão de vocês, vamos levar até o caminho, só que a porta, gente, vocês que tem que abrir, beleza? Então, vamos acompanhar vocês aí até o momento da prova, tá? Fiquem tranquilos. Aqui, gente, para a nossa segunda fase, a gente vai, nesse primeiro momento, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como estudar, de como se portar,
beleza? Na prova. Fiquem tranquilos, que eu sei que tem aluno que gosta, meu Deus, professor, mas cadê essa matéria? Vamos começar a falar, cadê as peças? Calma, vai dar tempo de ver tudo. Eu condensei toda essa parte de dicas, de como marcar um vade-mecum, por exemplo, nessa primeira parte. Porque, lógico, durante as nossas aulas eu vou pontuando algumas coisas importantes. Mas aqui, nesses blocos, né, nesses próximos blocos, vai ser bom ficar de forma separada, porque aí se vocês quiserem voltar nessa primeira parte, lembrar, meu Deus, como é que é mesmo, como é que eu vou responder uma questão, fica mais fácil, não ficar aí perdido no meio das outras aulas, no meio de peça ou no meio de aula de direito material, beleza? Então é isso. Gente, em primeiro lugar, eu queria falar com vocês sobre o seguinte, o material, tá? Uma lista de sugestões, é claro, de material que vocês têm que ter, o mínimo, beleza, pessoal? Em primeiro lugar, eu vou pedir para que vocês peguem aí um caderno, tá? Para quem não é da minha geração, né, que agora só usa computador, mas na minha época não era tão fácil, eu apresento a vocês um caderno, este é um caderninho meu, né, pequenininho, mas para vocês vai exigir um bem grandão. Eu vou pedir para que vocês tenham um caderno pautado, beleza, pessoal? E que vocês dividam ele, sabe, faz aquela divisãozinha, ou com post-it, ou enfim, com qualquer coisa, para que seja uma parte para direito material e a outra parte para peças, tá? Para que a gente possa treinar as peças. Então, caderno essencial. Por quê? Pessoal, a gente está acostumado a escrever tudo no computador, certo? Só que na hora da prova, meus queridos, não vai ter o seu laptop, o seu, sei lá, tablet, o seu computador, seu desktop lá. Você vai ter que, ó, é na mão, é na unha que vocês vão ter que escrever. Então, é extremamente importante que vocês treinem a escrita. Seja para adaptar o tamanho da sua letra, seja para adaptar o garrancho que você tenha, porque isso eu sofria muito. A minha letra é um garrancho, é letra de médico. Então, eu tive que treinar aqui no caderno para conseguir aí fazer uma letrinha mais tranquila, porque na hora do nervosismo, meu filho, é a mão que treme ali, ó. Já é garrancho, a mão vai tremer, não vai entender nada. Beleza? E também para treinar como fazer a peça, né? De quantas linhas você vai pular, então quantas folhas mais ou menos você vai usar, dependendo do tamanho da letra. Então, importantíssimo vocês escreverem, tá bom? Gente, outra coisa que eu quero que vocês tenham é um calendário. Por quê? Seja no computador, seja físico, um planner, né? Que hoje em dia aí é modinha ter um planner. Isso é caro pra caramba, nunca vi, gente. O que inventam hoje para vender? Meu Deus. Mas que seja, se você gosta do planner, tenha um. Tenha um calendário em que vocês vão, então, fazer um planejamento de estudos, tá? Nesse calendário, de acordo com o tempo que vocês têm, enfim, eu sei que muitos de vocês trabalham, têm família, têm filhos, enfim, façam um planejamento, porque quando vocês colocam isso no papel, fica mais fácil e até a gente acaba se cobrando mais para cumprir. Então, a gente vai aqui dar, né, toda a matéria, mas enfim, a depender da sua vontade, a depender do seu, da sua dificuldade, eu tenho mais dificuldade em peça, então vamos dedicar um tempo maior para peças. Ou eu tenho mais dificuldade em identificar o problema numa questão, então vamos dedicar mais tempo na questão. Beleza? Façam um calendário, pessoal, por favor. E é o seguinte, gente, esse calendário, eu vou pedir para que vocês não deixem nenhum dia sem estudo, tá bom? O estudo é de domingo a domingo, beleza? Para vocês terem uma ideia, hoje aqui, neste momento, é um sábado. Amanhã, domingo, eu estarei também aqui gravando para vocês. Nós aqui da Atrium estamos nos esforçando para fazer com que vocês sejam aprovados. Então, gente, de novo, a gente vai pegar na mão de vocês, vai levar até o fim da linha, só que vocês que vão ter que atravessar.
Então, pessoal, da mesma forma que a gente se dedica aqui, a gente vai também pedir a dedicação de vocês, tá bom? Façam um calendário de domingo a domingo. Gente, eu tinha um professor, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o meu depoimento de como eu passei na OAB, né? Isso foi postado no Instagram, eu acho, da Atrium e tal. Mas eu decidi passar na prova ainda na faculdade. Eu falei, não quero esperar, eu sempre fui muito ansiosa. Falei, não quero esperar terminar, vou passar no 5º ano, não quero ficar com essa pressão, já quero ser efetivado no trabalho, sabe aquelas coisas? Então, imagina uma aluna de 5º ano, com um monte de coisa, né? TCC para entregar e ainda a prova. Bom, e trabalhava, né? Lógico, eu trabalhei desde o 1º ano de faculdade, porque, enfim, infelizmente, né, a nossa vida não é fácil, né? Não é vida de socialite, não é vida de herdeiro. Enfim, então eu fiz um planejamento, eu peguei um calendário. Eu tô falando isso, gente, coisas que eu apliquei e funcionou, tá bom? Não é dica do céu. São coisas que foram concretizadas. Então, eu peguei um calendário, separei a parte em que eu estava no trabalho, né, que eu não poderia, então, me dedicar naquele momento. Separei a parte em que eu estava na faculdade, que também não ia sobrar tempo. Me sobrou o quê? As manhãs, hora do almoço e à noite. Gente, infelizmente, vocês vão ter que renunciar a alguma coisa. E os finais de semana também, né, lógico. Tinha um professor meu, hoje já falecido, que ele falava assim, Mariana, sabe uma pessoa sábia? Não inteligente, mas sábia. Se você não renunciar, você não consegue ter o sucesso que você quer. Então, o sucesso vem a partir da renúncia. Por quê? Porque a renúncia, ela é temporária, mas o sucesso é para sempre. Então, gente, nesse momento aqui, nesse sprint final que vocês estão dando, pensem, a gente está numa maratona. Primeira parte da maratona vocês já correram, falta só a segunda, sabe? Falta... não pode esmorecer agora. Vocês têm que conversar com a família, dividir ali o tempo certinho para que, sabe, não perder tempo com coisas, rede social, enfim, final de semana, realmente se dedica a isso, porque eu prometo que vai valer a pena. Para mim funcionou, tá? Eu tô falando da minha experiência. É um tempo muito curto para muita coisa. Então, é só um pouquinho para depois vocês, ó, relaxarem, vocês vão curtir final de semana, vão ficar tranquilos, beleza? Então aí, calendário, planejamento de domingo a domingo. Outra coisa que eu quero que vocês comprem, pessoal, caneta preta ou caneta azul transparente, beleza? Gente, a OAB, ela tá cada vez mais parecida com o concurso público. Quem aí vai seguir a carreira de concurseiro, porque eu falo que é uma carreira, não é fácil não ser concurseiro, vai perceber que cada vez mais o edital da OAB vem bem parecido com os editais de concurso. Então, para que a gente já se acostume também a escrever, né, a pegar o jeito, porque tem caneta que é mais dura, tem caneta que é mais molinha, mas a gente já começa a se acostumar a usar o material que a gente vai usar no dia da prova, beleza? Então, compra uma caneta preta ou uma caneta azul, né? Ambas as cores podem ser utilizadas no dia da prova, segundo o edital, de material transparente, beleza? Pode ser bic, pode ser qualquer coisa, mas que seja de material transparente, tá? Ah, professora, posso comprar um marca-texto? Pode, mas não para usar no dia da prova, nem para marcar o vade-mecum. Pode usar para fazer resumo, colocar no seu caderno, enfim, não tem problema. Professora, posso comprar post-it? Eu gosto de trabalhar muito com post-it, sou louca por post-it, eu também adoro, principalmente esses coloridos. Não. Não vamos comprar post-it, por quê? A gente vai ficar mal acostumado a colocar coisas em post-it. Esses post-its acabam se perdendo no racional do nosso estudo.
vocês não vão poder usar post-it no dia da prova. A divisão do vade-mecum que eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer também não admite post-it. Então eu peço para que vocês não utilizem post-it, beleza? Nem para estudar em casa, tá? Para que a gente não fique mal acostumado a utilizá-lo, beleza, pessoal? Que mais? Vou pedir para que vocês comprem clipes, tá? Tanto aqueles normais quanto os coloridinhos. Pode ser colorido grande ou colorido pequenininho, sabe? Esses bem delicadinhos, assim, que vem até em convite de casamento, sabe? Pode ser desses pequenininhos ou colorido mesmo, cinza e colorido. E por fim, gente, um vade-mecum, é claro, mais atualizado possível. Eu não vou sugerir aqui uma editora de vade-mecum, porque cada um prefere um tipo de edição. Tem edições mais coloridas, tem edições com as letras menores, cada um é de um jeito. Eu sugiro que vocês vão até a livraria, deem uma folheada, veja a configuração que vocês gostam mais, que vocês se sintam mais à vontade e comprem aquele que vocês prefiram, tá bom? E outra coisa, gente, eu sei que tem uns vade-mecums agora que eles são separados por matéria. Existe um vade-mecum que é constitucional e administrativo, mas eu não sugiro comprar, beleza? Eu sugiro comprar o vade-mecum completo. Sim, você vai estar lá na hora da prova. Nós vamos dar aqui toda a matéria que vai cair e as que mais caem, ênfase com as que mais caem, né? Só que, gente, de repente você está lá no meio da sua petição e você tem um insight de olhar um Código Civil, por exemplo, ou um novo Código de Processo Civil. Na matéria de bens públicos, por exemplo, cai o artigo do Código Civil, o artigo 98. Então, pessoal, vocês não tendo o material completo na mão, eu acho que é muito temerário, sabe? Eu acho que na hora da prova, o mais é mais. Quanto mais ferramentas vocês tiverem à disposição para fundamentar uma peça, para fundamentar uma questão, melhor. Então, gente, eu realmente não sugiro a compra daqueles vade-mecums pequenos, sabe, por matéria. Eu acho que tem que... E é uma coisa, gente, que vocês vão usar para a vida. Tá bom, vade-mecum. Ah, professora, putz, mas é muito caro, eu posso imprimir do site? Porque as leis estão lá. Não pode. Não pode imprimir do site. Pelo amor de Deus, não levem legislação impressa do site, pessoal. Tem que ter o livrinho, tem que ter o vade-mecum no dia da... Então é isso. Sobre livros de... Gente, de novo, aqui é muito complicada a indicação, porque os livros doutrinários que não são necessariamente vertidos ao concurso, né, à prova da OAB, geralmente eles trazem a opinião pessoal do autor. E muitas vezes a opinião pessoal do autor do livro não é aquela que é pedida na prova, certo? Por exemplo, o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello é um livro maravilhoso de direito administrativo. Eu acho que é um dos livros mais completos que tem. Só que ali ele coloca muitas opiniões pessoais que não são solicitadas na prova. Eu acho que isso é capaz de confundi-los. Se eu for sugerir uma doutrina, né? Porque eu sei que tem gente que prefere também ler, estudar, né, ao invés de só assistir aula, fazer exercício, que prefere ter um material na mão, eu vou sugerir para vocês o livro da Odete Medawar, tá, da professora Odete Medawar, que se chama Direito Administrativo Moderno. É um livro bem enxuto, ele é bem... ele traz os pontos mais importantes, tá? E eu acho que ele é bem direto também, ele não leva para o lado pessoal, sabe? Ele traz opiniões das outras doutrinas, mas ele acaba dizendo, então, o que é pacificado. E também o livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que chama Direito Administrativo mesmo,
que esse sim, ele é bem de graduação mesmo. Acho que ela tem uma didática incrível e também pode ajudá-los, tá? Eu sei que esses livros são um pouco caros, mas fiquem à vontade também de pegar numa biblioteca, só cuidado com a edição para que ela não seja muito antiga. Beleza, pessoal? Muito bem. Que mais? Ah, então deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Peraí. Pronto. Então, um caderno pautado, um calendário ou um planner, se você preferir. Canetas pretas ou azuis, sempre de material transparente. Clips normais, os cinzas, né, aqui. Cinza. E coloridos e um vadimeco atualizado completo. Beleza? Vamos lá. Gente, como vocês vão estudar a parte material? Tem um método, galera. É o seguinte. Como eu falei para vocês, pedi o caderno porque é mais fácil para treinar a escrita. Vocês vão treinar o tempo da peça, quanto tempo vocês levam para responder uma questão. E outra coisa, um caderno é bom porque você pode levar para qualquer lugar. Enfia na bolsa, enfia na mochila e, dê um tempinho no trabalho, dê um tempinho, vai lá e, ó, começa a escrever. Eu vou ensinar um método para vocês, gente, que eu vim aprender há algum tempo e para mim funcionou muito. Ai, professora, é obrigatório usar? Não, é só uma dica, galera, é só uma dica para facilitar. Se não funcionar para vocês, não tem problema, se vocês já tiverem um método próprio também, fiquem à vontade. Mas esse aqui, ele é só para facilitar mesmo a organização e também na hora da consulta, né? Putz, ai meu Deus, como é que era mesmo aquela matéria de licitação? Você vai lá e é rapidinho para achar. Pessoal, é o seguinte, vocês vão dividir o seu caderno da seguinte maneira. Eu não sei se vai dar para ver aí, mas eu vou mostrar depois aqui na tela para vocês. Vocês vão dividir, vão pegar o seu caderno pautado, vão dividir aqui, deixar pelo menos 2 ou 3 dedos de margem aqui dessa parte espiral, fazer uma linha reta e também pular umas 3 ou 5 linhas aqui de baixo e fazer uma outra linha reta. Por quê? A matéria principal, gente, vocês vão escrever aqui no meio. Esse método, tá? É um método que existe, chama método Cornell, tá? Foi desenvolvido lá na faculdade de Cornell, então por isso que ele ficou tão famoso. Então, vocês vão escrever a matéria nesse espaço aqui, nesse espaço maior, beleza? Aqui embaixo, vocês vão escrever um resumo da matéria, um resuminho, em tópicos, palavras soltas, da forma que vocês preferirem. E nessa parte aqui, vocês vão usar para colocar títulos, para colocar coisas que vocês esqueceram de inserir aqui para não ficar bagunçado. Beleza? Deixa eu mostrar aqui na tela que eu acho que fica até mais fácil. Então, é assim que vocês vão dividir o caderninho de vocês, beleza? Aqui, essa parte vocês vão utilizar para um resumo. Por quê? Aqui, gente, vocês vão pegar, é consulta rápida, é jogo rápido. Por que era mesmo aquele negócio? Coisas importantes, coisas que vocês sabem que podem esquecer na hora da prova. A gente vai aqui enaltecer o que é mais pedido. Então, aquilo que é importante você coloca nesse resuminho. Nessa parte aqui você vai colocar a matéria. E nesta parte aqui, você usa para títulos, coisas que esqueceu de colocar aqui no meio, adendos, tá? Se isso aqui, gente, não funcionar para vocês, não tem problema, vocês podem vir com a divisão até aqui. Mas isso aqui é importante ter, tá? Essa parte aqui, ó, ela é importante para o caderno não ficar bagunçado, beleza?
Esse método aqui, pessoal, é muito, muito, muito bom. Pode acreditar. Tá bom? Então, método Cornell. De novo, é uma sugestão. Vocês não precisam utilizar, mas tenham certeza que ele facilita. Deixa o nosso caderno se a gente quiser, tá? Bom, para finalizar esse bloco, pessoal, como a gente vai marcar o nosso vade-mecum? Eu esqueci de trazer o meu hoje, vocês me desculpem, mas vocês vão pegar o seu vade, tá? E vão fazer o seguinte, ao longo das nossas aulas vocês vão ver que vai ter um bloco de marcação de vade-mecum. Eu vou destacar quais são os pontos principais, quais são os artigos, as palavras que a gente tem que destacar. Só que esse destaque, gente, será feito apenas sublinhando a palavra. Ah, posso fazer um quadradinho em volta da palavra? Não. Ah, posso passar o marca-texto em cima do artigo de lei? Não. Pô, mas o edital fala que marca-texto pode usar? Gente, vamos nos acostumar a utilizar somente a caneta preta e a caneta azul na hora da prova, tá bom? Pelo santo amor de Deus, de Alá, de Buda, do Hare Krishna, sei lá o quê, não escrevam nada no seu vade-mecum. Ah, mas, meu, tem tanta coisa. Você acha que o fiscal vai olhar folha por folha? Eu não lembro daquela peça, eu vou fazer aqui só uma anotaçãozinha. Gente, por favor, não façam isso. Porque, assim, olha quanto tempo de estudo vocês têm, olha quanto tempo de dedicação para chegar na hora, se o cara pegar, rua, fora, entendeu? Sai daqui. Fora a vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não vão precisar disso. Eu sei que tem gente que se apega, né? Fala, meu Deus, fico inseguro. Mas vocês vão ver na hora da prova que vocês sabem mais do que vocês acham que sabem. E aqui a gente vai passar tudo para vocês. Vocês não vão precisar anotar nada. Então, gente, marcação de vade-mecum. Sublinhando as palavras. Não marquem texto, não ponham post-it, não façam asterisco, não façam bolinha na palavra, quadradinho na palavra, nada. Sublinhando, beleza? Combinado, hein? Pelo amor de Deus. Como a gente vai fazer? Em cima do nosso vade-mecum, né? Na parte aqui de cima, vamos fingir que isso aqui é o vade. Vou pegar aqui. Nessa parte aqui, a gente vai colocar os clipes cinzas, tá bom? Que vai ser como um sumário, vai ser o início de cada lei, beleza? Ah, professora, mas tem aqui do lado. Tudo bem, não tem problema nenhum, pode ser mesmo, também ajuda, mas aqui do lado a gente vai usar para outra coisa. Aqui, gente, vai ser o início de cada lei. Por quê? Vocês vão fazer, ah, beleza, aqui é a Constituição Federal, aqui é a Lei 8666, aqui é a Lei 8987. Vai ser mais rápido de vocês procurarem, ao invés de vocês ficarem fazendo assim, ó, beleza? Então, aqui em cima, galera, clipe cinza, vai ser para marcar leis. A primeira página de cada lei vai falar, tá bom? Do lado, pessoal, aqui vocês vão usar o clipe colorido de vocês, tá? Nesta parte aqui do lado, o clipe colorido. Por quê? Nós vamos colocar aqui o fundamento jurídico das questões. Do lado, gente, também é claro das peças, né? Aqui vocês vão colocar o fundamento jurídico. Como vocês vão fazer? Vou separar clipes amarelo para licitações. Todo clipes amarelo que você for usar, independente da lei em que estiver, vocês vão colocar alinhados aqui no lado do seu vade-mecum. Até por isso é bom ser o vade-mecum completo, porque aí ele é maior, não fica aquela coisa toda cheia de clipes, toda amassada, beleza? Então, ó, escolha uma cor por matéria, que a gente vai falar, um para organização administrativa, um para impropriedade, um para bens públicos, licitações, contratos. E tudo que se relacionar à mesma matéria,
vocês vão colocar alinhados na lateral do seu vademecum. Porque vocês vão fazer, beleza, tá aqui, vão abrir, já vão dar de cara com o artigo de lei que vocês precisam, tá bom? Embaixo, gente, do nosso vademecum, a gente vai utilizar também clipe cinza, beleza? E aqui nós vamos colocar os fundamentos jurídicos das peças, tá bom? Eu acho que até embaixo vai ser menos utilizado. O mais importante aqui para vocês se organizarem são os clipes nas laterais, ok? Então, essa é a nossa marcação do vademecum. Beleza, pessoal? Gente, a prova da OAB, ela estabilizou, né, a partir da sua unificação, ela estabilizou a banca com a FGV, o que é muito bom, porque antes, né, a gente não, quando não era unificado, era difícil saber o histórico do nível das perguntas, cada estado era de um jeito, também não era justo, às vezes que a prova num estado era mais fácil, depois no ano seguinte era mais difícil, enfim, ficava aquela lenda urbana, né, que acho que lá é mais fácil fazer, então vou lá fazer, enfim. E foi bom ter unificado numa banca só, porque a gente consegue pegar o histórico, né? A gente consegue ver de fato o que eles preferem, quais os temas mais relevantes, o modo das perguntas serem feitas. E a FGV, ela vem trazendo uma prova de nível, acho que eu diria de médio a difícil. Tem muitas questões, assim, fáceis, eu acho que é para não zerar mesmo, sabe? Aquelas questões que a gente já bate o olho e já sabe. Mas vem vindo aí umas questões de nível hard, mas não pelo fato da teoria, mas sim da onde achar a resposta, o fundamento jurídico, né? Hoje, gente, vocês sabem que não basta, né, na nossa resposta, nas questões, não basta a gente só colocar o fundamento jurídico, né, o artigo de lei, e não escrever mais nada, e também não basta dar resposta e não colocar o artigo de lei, certo? Então, as questões difíceis, elas são difíceis porque a gente tem dificuldade de achar onde está esse fundamento jurídico, né? Então, pessoal, eu acho que a gente, mesmo que vocês tenham facilidade, trabalhem com isso, vivenciem direito administrativo na realidade, tomem bastante cuidado, tá? Não menosprezem a prova, até porque o direito administrativo em específico, diferentemente das outras matérias, eu acho que administrativo e constitucional sofrem muito com isso, que a teoria, ela é um pouquinho diferente da prática. Apesar da prova da OAB ser uma prova, né, essa segunda fase, chamar prático profissional, ainda ela pergunta, né, as perguntas que ela faz estão voltadas ao mundo do dever ser. É aquilo que a gente estuda na teoria. Então, ela nos dá um caso prático, certo? E a gente responde segundo a teoria do direito administrativo. Mas, quando vocês vão sair aí pelo mundo com a sua carteira vermelhinha e vão colocar em prática aquilo que vocês estão estudando de verdade, né, na prática mesmo, vocês vão ver que a coisa não funciona muito bem da forma que a gente aprende, né? Então, assim, mesmo para quem trabalha, né, tem o dia a dia, acaba ficando viciado, talvez, isso aqui eu não vou estudar porque eu já sei, só que na hora da teoria as coisas são um pouco diferentes. Sabe quando você vai prestar CFC, tirar carta, e você já sabe dirigir, porque seu pai te ensinou lá quando você tinha 12 anos? Então, só que chega na hora do CFC, você esquece de dar seta, pra quê, né? Você esquece de, sei lá, fazer a baliza direito. É assim, gente, às vezes a prática você já sabe dirigir, dirige super bem, mas na hora da prova, talvez tenha algumas regrinhas aí que sejam um pouco diferentes do nosso dia a dia, beleza?
Muito bem. Bom, como vocês já sabem, a nossa prova é dividida em duas. A gente tem, então, a peça e as questões, tá? Gente, vocês na prova vão sempre começar pela peça, beleza? Por quê? É o que demanda mais tempo, tá? A peça é, de fato, o que demanda mais tempo, até de raciocínio, porque vocês vão ter que identificar qual é a peça que vai cair, vão ter que separar o fundamento jurídico dela e montá-la, né? Então, o ideal, né, são 5 horas de prova, o ideal é que a prova, que vocês dividam um tempo na metade, então 2h30 para essa e 2h30 para as questões. Até porque as respostas das questões podem ser bastante objetivas. Mas, se não for possível, eu sugiro dividir pelo menos, sei lá, 3 horas para a peça e o resto para as questões. Mas sempre comecem com a peça processual. E lembrem-se, gente, errar qual peça, né, que deve ser utilizada, isso acarreta na nota 0. Então, só de errar a peça, vocês já, infelizmente, não vão conseguir, enfim, passar. Apesar de que tem histórico da prova da OAB que mesmo o candidato tendo errado a peça, mas tendo colocado os fundamentos jurídicos corretos, eles até consideraram alguma coisa, tá? Obviamente não foi muito. O cara, ao invés de tirar 5, tirou 4. Não. Tirou alguma coisinha ali por ter acertado o fundamento. Vai. Mas, gente, muita atenção nessa parte, tá? Não vamos contar com isso. Não vamos contar com o fato deles considerarem alguma coisa mesmo a gente errando a peça. Beleza? O que mais que eu tenho para falar aqui com vocês? Galerinha, na hora da prova, eu sugiro não fazer rascunho. Eu acho que quem tá vindo aí, já fez algum tipo de curso de segunda fase, ou tá vindo pela primeira vez, já ouviu que nós não temos tempo de fazer rascunho. O rascunho, ele vai servir, gente, para nós colocarmos os artigos de lei. A gente vai pegar o vade-mecum e vai escrever ali os artigos de lei que a gente vai usar. As teses principais que a gente vai utilizar, tudo assim, em tópicos, tá? Em bullet point mesmo. Não dá para fazer uma peça completa e depois passar limpo, simplesmente não dá tempo. Usem o rascunho apenas para escrever, assim, sei lá, uma apelação, o fundamento tá no artigo tal da lei 8666, sei lá, enfim. Beleza? Muito cuidado com a folha de resposta, tá? Vocês vão receber uma folha de resposta e é a única folha de resposta que vocês terão, tá bom? Então, pelo amor de Deus, não enfia ela no chão, não deixa ela embaixo da sua prova de rascunho. Coloca ela embaixo da carteira, sabe? Deixa ela bonitinha, guardadinha ali. Porque se vocês amassarem, se vocês riscarem, se vocês rasurarem, vocês não podem ir lá pedir pro fiscal: ai, desculpa, eu amassei, você pode trocar para mim? Meu querido, infelizmente não temos outra. É essa aí que você vai usar e pode correr o risco de eles considerarem que você se identificou. Qualquer tipo de rasura fora daquelas normais, né? Qualquer tipo de erro que aconteça numa palavra, por exemplo, pode ser considerado como identificação, beleza? Então é isso, pessoal, muito cuidado com a folha de prova. O que mais? Gente, caprichem na letra. Eu sei que eu já falei isso no bloco passado, mas volto a dizer. Capriche na letra, porque assim, pessoal, imaginem vocês de fiscal de prova. Tudo bem, a correção é eletrônica, mas assim, imagina um quinquilhão de prova para corrigir. Você vai preferir pegar aquela esgarranchada, toda ferrada, riscada, tudo horrível, ou aquela bonitinha, fofa, bem estruturada?
Claro que a bonitinha, fofa, bem estruturada, né? Ai, professora, mas pelo amor de Deus, o que vale é o fundamento jurídico, não é não? É, realmente. Mas, cara, na boa, o cara não vai se esforçar para entender o que você está querendo dizer, meu filho. É isso. A questão é essa. Ele vai ler, vai falar, nossa, que tal escrito aqui, meu Deus, não tô entendendo nada. 10, 0. Aí você vai se resolver lá no recurso. Então, vamos se garantir desde já. Capricha nessa letra, faz ela bonitinha, beleza? Deixa a peça estruturadinha, bonitinha, para não ter problema. O examinador não vai perder tempo para tentar entender o que você escreveu naquele garrancho, tá? Tudo bem. Galera, em relação às peças e às questões, o desafio é o seguinte, é se fazer entender. Como assim? Muitas vezes a gente tem aquilo na nossa cabeça, a resposta, só que o que a gente passa para o papel, né, o que a gente tenta colocar, não é aquilo que os outros leem. Como assim? Às vezes eu quero contar uma história e coloco ali no papel, mas o terceiro, só que tá tudo claro na minha cabeça, porque eu sei o que acontece, na minha cabeça tá tudo estruturado. Só que o terceiro que vai ler, fala, não sei, não tô entendendo direito. Não existe isso, a gente quando faz uma petição não tem que sempre o outro revisar, porque muitas vezes a ideia não ficou muito clara para quem está lendo, né? Então, gente, o importante aqui é que vocês tenham coesão na hora de escrever, tá? Coloquem, façam uma peça e uma questão com começo, meio e fim. Então, um exemplo. Quando vocês forem responder a questão, iniciem com, é possível utilizar o instituto do regime diferenciado de contratação nesse caso? Vocês iniciem. Sim, de acordo com não sei o que lá. Não, de acordo... O regime, não. Por quê? O regime jurídico de contratação, falem o nome do que vocês estão respondendo. Façam remissão àquilo que vocês querem dizer, beleza? Façam uma coisa objetiva, direta, fundamentada, tá? Muito cuidado com a forma que vocês passam isso para o papel, beleza? Também por isso que é importante treinar, não é mesmo? Gente, muito cuidado, e isso acontece comigo, quando a gente está nervoso, né, na hora da prova, ou não só nervoso, mas quando a gente fica excitado na hora de que a gente sabe a resposta, meu Deus, começa a vir um monte de ideia na nossa cabeça e você quer escrever tudo. Pega a sua folha de rascunho, é nessa hora também para que ele serve. Começa a jogar ali todas as ideias, ainda que soltas na sua cabeça. Começa a jogar lá, palavra solta, ideia solta, joga tudo lá no rascunho. Porque, lógico, sempre falando, ó, questão 1, vai, ou peça tal, começa a soltar todas as ideias. Fazendo isso, você esvazia o seu cérebro, tá tudo no papel, e aí você começa a escrever, tá? Então, gente, o que eu quero dizer aqui? Cuidado com a perda do controle, tá, das ideias. Porque na hora da petição, principalmente na hora da peça, quando vocês começam a escrever, de repente vai vindo mais coisa, e vocês vão enfiando mais coisa, e aí a historinha que vocês querem contar fica sem sentido. Então, como eu falei, cuidado, começo, meio e fim, tá? Se no momento da escrita começar a surgir mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, escreve no rascunho essas ideias, tá? Para que então você possa elencar essas ideias, né, colocá-las numa ordem lógica e depois passar para a petição, tá bom? O nervosismo, gente, não deixa que a gente tenha clareza para se fazer entender, tá? O nervosismo ou a ansiedade ou a excitação na hora da prova, beleza, gente? Cada um encara, cada um reage de uma forma diferente. Tem gente que trava, tem gente que começa a ter um monte de ideia maluca e enfia tudo. Vou escrever tudo porque assim, quem sabe, eu acerto alguma coisa. Não é desse jeito, tá bom? As coisas têm que ser bem claras. O que mais? Gente,
em relação à linguagem, tá? Em relação à linguagem. Tem um autor que eu gosto, que ele é um autor, sei lá, filosófico, enfim, que ele chama Perelman, ou Perelman, sei lá como é que se pronuncia o sobrenome dele. Que ele fala muito de um assunto interessante que chama o auditório universal. Que é assim a historinha, você vai lá fazer uma palestra e nessa palestra vai ter gente de todo tipo. Vai ter gente que é advogado, vai ter gente que é médico, vão ter pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas mais sérias, pessoas descoladas. Cada um vai encarar o seu discurso de uma forma. Aqui, gente, funciona da mesma maneira. O examinador que vai pegar a sua prova, né, são vários, ele pode ser uma pessoa mais chata, mais cri-cri com a figura de linguagem, ou pode ser um cara mais relaxado, que não tem problema com a utilização de uma linguagem mais informal. Então, pessoal, nós temos que tomar bastante cuidado e escolher uma forma de passar a nossa mensagem padrão, tá bom? Uma forma padrão, para agradar tanto ao mais chato dos examinadores, quanto ao mais tranquilo, beleza? Então, cuidado, por exemplo, com expressões em latim. Gente, vocês não precisam necessariamente utilizar uma expressão em latim para fundamentar uma peça ou uma questão. Não é necessário. A expressão em latim, ela tem que ser utilizada se no momento da sua escrita ela surgir de forma natural para vocês, tá? Ou ainda quando ela se encaixa perfeitamente no contexto. Por exemplo, uma questão falando sobre revogação. Tal, o ato e quais os efeitos dessa revogação do ato. Aí você vai falar, olha, os efeitos da revogação é que ela opera efeitos ex nunc. Ou você não precisa usar ex nunc, você vai usar só se vier naturalmente para você. Você pode falar, a revogação ela não retroage. Tanto faz, tá bom, gente? Usem o que vocês ficarem mais confortáveis, tá? Cuidado. Gente, outra coisa importante cuidado com a terminologia, principalmente na hora de responder, enfim. Vocês vão ler a historinha, certo? Vão falar, bom, então, se isso aqui é uma apelação, eu vou falar o apelante e o apelado. Se isso aqui é sei lá, um agravo ou um mandado de segurança, vocês vão falar o impetrante e o impetrado. Se isso aqui é um agravo, é o agravante e o agravado. Cuidado, tá bom? Ou uma ação anulatória, é o requerente e o requerido. Cuidado na hora de você fazer a remissão a quem está pedindo, tá? Né? Quem é o nosso cliente e contra quem nós estamos interpondo a nossa peça, tá? Muito cuidado com a terminologia das pessoas e também na hora... Eu acho que nas questões isso não vai ser aplicado perfeitamente, mas caso tenha alguma coisa... fulaninho entrou com a ação, com MS e tal, é possível? Eu acho que isso não vai ser perguntado nas questões. Mas na hora da peça, muito cuidado com a terminologia, tá bom? Uma coisa importante também, tá? Que não acho que vá ser significativo aqui para vocês, mas me sinto na obrigação de dizer. Ultimamente, tem tendo aí um movimento dos doutrinadores, dos examinadores, das bancas, sei lá o quê, que preferem a utilização da palavra, da expressão Constituição da República, ao invés de Constituição Federal. Cara, assim, sabe moda para tirar ponto?
é isso, é modinha para tirar ponto. Já vi amigo meu tendo artigo criticado porque não escreveu Constituição da República, mas escreveu Constituição Federal. Sendo que na capa está escrito Constituição Federal, tá? Gente, se vocês lembrarem, tá? Não é necessário, é uma dica. Se vocês lembrarem, na hora da prova, de trocar a Constituição Federal pela Constituição da República, ó, nota 10, show. Se não, se na hora não vier, não tem problema. Mas aí usando a expressão em latim, ad cautelam, né? É por cautela, utilizem Constituição da República, tá bom? Outra coisa, não abreviem as palavras. Então, se você for escrever excelentíssimo, é excelentíssimo por completo. Não é EXCO, tá? EXMO, né? Então, não abreviem. Ah, mas toda hora eu vou ter que escrever Constituição da República? Não. Nesse caso, gente, no caso de fazer remissão à Constituição, por exemplo, vocês podem, pela primeira vez na peça ou na resposta, escrever artigo tal da Constituição da República. E se vocês quiserem fazer uma outra remissão, aí sim, pela segunda vez vocês podem abreviar. Então, bota lá CR/88 ou CF/88, beleza? Mas a primeira vez que você for citar, você coloca por completo, beleza, gente? Outra coisa, transcrição de artigos, né? Gente, a transcrição de um artigo de lei, você não vai transcrever esse artigo nas questões, beleza? Você só vai fazer a remissão a ele, não precisa transcrever, tá? Na peça, a transcrição do artigo na peça, ela só vai ser necessária quando, né, a transcrição completa, eu digo, quando o artigo, né, de lei só fizer sentido por inteiro. Como assim? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, eu acho que visualizando. Olha no exemplo 1. A. Para construção, ampliação, reforma, aprimoramento dos estabelecimentos penais, desde configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Cara, se você meter isso aqui sozinho, não faço a menor ideia do que você está falando. É artigo 35 da onde? Mas faz a remissão ao quê? O que é essa construção, ampliação? Não faço ideia. No exemplo 1, esse inciso ele só faz sentido se vier junto do caput. Aqui é artigo 24. Lei 8666, que fala da dispensa, né? Dispensa, licitação. Beleza? Aqui é um caso que você vai ter que colocar, escrever o caput e o inciso. Mas olha o exemplo 2. Artigo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Esse parágrafo 1º, por si, já é autoexplicativo. Ele, sozinho, já traz a mensagem que a gente quer passar. Então, aqui a gente não precisa transcrever o caput, os incisos. Ele sozinho, fazendo remissão à lei, que essa também é a lei 8666, já é suficiente. Beleza, pessoal? Então, é isso. O que mais, gente, que eu tenho para falar para vocês? Ah, aqui, ó. Eu tinha trazido. Deixa eu até apagar aqui. Ó, é dispensável a licitação, no primeiro caso, que é o caput, e no segundo, são modalidades de licitação, tá? Só para vocês verem que esse caso aqui sobrevive sozinho. Esse aqui não, ele precisa do caput para fazer sentido. Beleza, pessoal?
Muito bem. Galera, eu vou encerrar esse bloco por aqui. No próximo, que é o último de dicas, eu vou falar um pouquinho mais sobre a peça, tá? E as questões de como responder. Beleza, pessoal? Então, ó, tranquilo, tá? Fiquem tranquilos, anotem essas dicas aí, principalmente na hora de treinar, que elas vão ser extremamente importantes, tá? Para facilitar muito, demais o trabalho de vocês no momento da prova, tá bom, gente? Gente, no bloco passado que eu falei das dicas, eu esqueci de botar na tela para vocês um slide. Vou botar agora, tá? Só pra gente relembrar. Tá aí, olha, que eu tava falando da linguagem. Então, lembrar do auditório universal, né? Pra gente agradar o examinador mais cri-cri, ao mais tranquilo. Tomara que a gente pegue só examinador tranquilo, não é mesmo? Aquele que esteja de um bom dia, que tenha dormido bem, né? Que esteja feliz. Muito bem. Palavras em latim, só quando se encaixarem perfeitamente no contexto, tá? Então, erga omnes, essa petita, ex nunc, por exemplo. Opa, nunc, tô falando que minha letra é um garrancho. Terminologia, muito cuidado, atenção ao enunciado, na peça que a gente vai fazer, ao se referir o protagonista da história. Quem é? É um requerente? É um reclamante? Um agravante? Um apelante? Tá bom? Em relação à abreviação, a gente vai evitar, tá bom? Abreviar apenas remissão ao que já foi escrito por completo anteriormente. Então, tá aqui o exemplo que eu dei da Constituição da República e depois a gente escreve CR 88. E, por fim, a transcrição de artigo. Muita atenção ao trecho que faz sentido para o que está querendo se sustentar, como o exemplo que eu dei, beleza? Só transcreve aquilo que se sustente sozinho, senão você põe também o caput da situação. Muito bem, galera, em relação à peça. Gente, importantíssimo, de novo, repito, vou repetir isso 500 vezes até entrar na cabeça de vocês. É importante redigir à mão, fazer ali na unha a peça do começo ao fim. Galera, quando eu estava estudando, eu fiz segunda fase em civil. Não tinha na minha época, né? Segunda fase em administrativo, também não tinha em constitucional, infelizmente. Nós tínhamos poucas opções de segunda fase. E entre todas, né, a que eu mais gostava era civil. Então, aí quando você fala que vai fazer civil, você é louca, o quê? Olha o que tem de peça para fazer, olha essa matéria, são 7 livros, você tá maluca. Mas, gente, fazer o quê? Você tem que fazer aquela que você tem mais afinidade. Eu odiava penal. Pelo amor de Deus, odeio essa matéria, sabe? Detesto, não quero saber, teoria da causalidade, meu Deus. Socorro, queria explodir aquilo, queria queimar na fogueira dos infernos. Não adianta. Então, na hora, pessoal, até perdi o que eu tava falando aqui. É importante... que eu fiz a segunda fase, então tinha muita peça para fazer, né? Então, assim, eu peguei, sei lá, 2 de cada. 2 de cada não, 2 de cada das que eu achava mais difícil, que tinha mais regrinha. Mas das que eram mais fáceis eu fiz, sei lá, uma vez e as outras 2. Mas todas as peças eu escrevi, tá? Então façam a mesma coisa. Putz, professor, meu Deus, mas escrever tudo? Meu filho, você quer passar? Tem que se esforçar. Não tem, no pain, no gain, não é assim? Sem esforço, meu filho, não dá certo. Não, infelizmente, meus queridos, não cai do céu. Infelizmente, para nós, né? Pessoas do bem. Muito bem. Galera, em relação à peça, vocês têm que prestar muita atenção no tempo, tá bom? No tempo. E, principalmente, vocês têm que se libertar
dos modelos. Como assim, professora? Você acabou de falar que a gente tem que fazer um monte de coisa? Um monte de peça? Tem. Mas a gente tem... A peça é dividida em duas partes, né? Nós temos a forma e o conteúdo. A forma, a gente passa aqui para vocês, né? Só que, pessoal, o conteúdo dessa peça, os casos mudam. Então, por mais que a gente traga o direito material aqui para vocês, né? A historinha contada será sempre diferente. Então, gente, libertem-se dos modelos de peça, né? Dos modelos que eu digo que tragam conteúdo. Vocês vão fazer as regrinhas formais, mas em relação ao direito material, ao que vocês vão fundamentar, o que vocês vão defender, tentem fazer o máximo com as suas próprias palavras, tá? Porque na hora da prova vai aparecer naturalmente. No momento em que você usa as suas próprias palavras para escrever, para defender aquilo que você quer, fica tudo mais fácil, gente. Tudo mais fácil, beleza? Eu sei que quem não está ainda muito inserido nesse mundo de peça profissional, né? Quem não tem a oportunidade de entrar em contato, fica bastante refém desses modelos que a gente tem. Mesmo na internet, você tacar no Google modelo de mandado de segurança, vai aparecer um monte lá no Google Images. Mas não pode ficar atrelado àquilo, tá? Pensem assim, é como vocês... Quem tá nessa situação, né, de que não tem muito acesso aí, não tem no dia a dia a peça, pensa que, cara, é como assistir uma série do meio, sabe? Você tá lá, pegou Game of Thrones do meio, né? Fala, meu, tanta gente, cara, quanto personagem, não faço a menor ideia quem é quem aqui, quem tá vencendo, pra quem eu torço. Mas se você perseverar, se você continuar assistindo, né, você vai começar a identificar os personagens, vai começar a entender a história, e aí as coisas vão fluir de forma natural, beleza? É a mesma coisa, gente. Aliás, enfim, falei Game of Thrones porque sériezinha difícil de... Tô tentando achar aqui minha água. Sériezinha difícil de entender, né? Quem pega do meio, Deus que me livre. Mas eu gosto muito, né? Eu sou, assim, hashtag Team Daenerys Forever. Não sei vocês, né? Não quero também receber uma chuva aí Ai, deixa eu pegar minha água. Uma chuva de críticas. Mas, bom. Não sei vocês também, mas eu sou daquelas que obriga as pessoas que estão perto de mim a assistir séries. Vocês são assim? Eu sou. Quando eu gosto de uma coisa, coitado do meu marido, ele fica louco. Eu mandei ele assistir Breaking Bad, a série inteira, pra poder comentar, sabe? Porque eu assisti ela bem depois dela ter terminado, enfim. Eu falei, agora você vai assistir também, porque eu quero ter alguém pra comentar sobre isso comigo, pelo amor de Deus. Enfim. Vamos lá. Voltando ao que interessa, né? Gente, o que é importante aqui? Na tela. Quem você está representando? Vamos responder essas perguntinhas. Quem você está representando, pessoal? Aqui é a qualificação da pessoa, né? Ai, professora, mas a prova não trouxe se ele é casado, se ele é brasileiro, se ele é... qual a profissão. Tudo bem. O que vocês vão fazer? Se a historinha, né, se o enunciado da peça trouxer João da Silva, brasileiro, casado, lógico, não vai vir dessa forma, mas se no meio da peça, no meio do enunciado trouxer essas informações, beleza, você põe. Mas e se não trouxer, você faz o quê? Aí você diz assim, João da Silva, vírgula, abre parênteses, deixa eu apagar aqui. Nacionalidade. Estado civil. Profissão. É assim que vocês vão colocar, tá? Vocês vão mostrar que vocês sabem o que vem depois do nome.
Depois do nome, a nacionalidade. Você sabe que vem depois da nacionalidade, que é o estado civil, e depois a profissão. Mesmo que o enunciado não traga essas informações, vocês coloquem ao natural. Ao invés de João da Silva, brasileiro, casado, advogado, você coloca João da Silva, nacionalidade, estado civil, profissão. Beleza, pessoal? O que mais? Qual a história que está sendo contada? Aqui, nada mais é do que os fatos. Certo? Então, na primeira parte, depois da qualificação, você vai escrever dos fatos e vai contar a historinha, né? Vai fazer um relato daquilo que está acontecendo. Então, é a história contada. O que mais? Qual é o direito que assiste ao representado? Então, aqui, dos fatos, né? Do direito. Tranquilo. E por fim, qual é o objetivo da peça? Que fim você quer alcançar com a apresentação dessa peça processual? Do pedido. Vejam que a peça ela tem uma ordem lógica. Primeiro você apresenta o seu protagonista, depois você conta o contexto em que esse protagonista está inserido, depois você insere o direito que esse protagonista tem e pede, né? Pede aquilo que você está escrevendo. Por que você está fazendo a peça? Você quer alguma coisa. Aí, no final, você apresenta o seu pedido, tá? Gente, seguinte. Para facilitar, existem algumas palavras-chave que a gente pode utilizar para juntar uma ideia na outra. Para iniciar, eu tive muita dificuldade com o início da petição. Como é que eu inicio? Já começo a falar do fato. Então, existem algumas palavrinhas que a gente coloca bem no início mesmo do parágrafo que ajuda a nossa cabeça a racionalizar melhor as ideias, a compartimentar melhor essas ideias, tá? Então, vamos lá. Olha, essas palavras-chave. Em relação à organização de ideias, né? Início, meio e fim. A gente pode colocar no começo, depois da qualificação vem dos fatos e aí o primeiro parágrafo, primeira coisa que vocês vão pôr, primeiramente, vírgula, começa a contar a sua história. Em segundo lugar, e aí finalmente, tá? Ainda, inserção de novas teses. Você tá lá no direito, né? Você tá lá na parte do direito colocando, mas puta, acabou essa parte agora. Mas tem outra coisa para falar. Aí você põe ainda, mais além, em adição, em adendo, sempre no comecinho do parágrafo. Fica muito mais fácil para vocês. Explicação de tese. Então tá lá. Olha, fulano de tal, segundo o artigo tal, Nesse sentido, ele pode isso, aquilo. Ou seja, segundo o artigo tal, fulano tem esse direito. Significa dizer que, isto é. E por fim, gente, finalização da petição. Você coloca em suma, em conclusão, por fim, isto posto, dito isso, tá? Pode parecer besteira, gente, né, para quem tá aí mais na prática, só que não é, isso ajuda muito na hora para de fato organizar. Como eu falei, eu tinha muita dificuldade de saber como começava a petição. E eu sempre, aliás até hoje, eu uso primeiramente. Beleza? O que mais? Professora, tem linha mínima que eu tenho que escrever? Gente, eu não gosto de falar para vocês a quantidade mínima de linhas, porque assim, tem gente que tem a letra maior, tem gente que tem a letra menor, certo?
E outra coisa, tem peças, né, processuais aqui no nosso direito administrativo que muitas vezes são pequenas. Por exemplo, se cair um parecer para vocês vão ver que é uma peça extremamente enxuta e que com certeza não vai ocupar 5 folhas, tá? O que eu tenho para dizer é o seguinte, não precisa usar 5 folhas, tá? O que vocês têm que pôr na cabeça é o seguinte, a resposta de vocês, a peça, o fundamento, tem que ser claro e objetivo, tá? E fundamentado. Se isso vai levar 5 linhas, 5 folhas, se isso vai levar 3, lógico, vocês nunca vão conseguir fazer em uma só, né? Até pelo espaço. Tudo bem, desde que traga tudo aquilo que o cara queira ouvir. Não adianta encher linguiça, pessoal. O cara tem um espelho, ele tem um gabarito pronto já. Ele já sabe o que ele vai procurar na sua peça. Vamos ver se ele citou esse fundamento. Vamos ver se ele botou esse artigo de lei. Ele sabe o que ele vai achar lá, que ele tem que achar lá. Então não adianta ficar enchendo linguiça para chegar em 5 folhas. Não adianta, gente. Tamanho da peça não significa a qualidade, beleza? Só que assim, cuidado, não ultrapassem o número de linhas. Ah, mas eu tenho muita coisa para escrever, eu sei bastante dessa matéria, estou empolgado. Não adianta ultrapassar o número de linhas, gente, por favor. Também não adianta deixar tudo uma coisa grudada na outra. De novo, tem que ter organização, coerência, tá bom? Então, se você tá lá escrevendo o seu fundamento e vê que, puta, tá acabando linha, precisa ainda escrever o pedido, segura, tá? Muito bem. Por fim, gente, em relação à identificação da peça, cuidado, não pode ter data, não pode ter nome, não pode ter número da OAB, tá? Como é que o edital traz isso pra gente? Eu vou colocar aqui nesse slide mesmo, porque acho que eu tô sem slide em branco. Vou colocar aqui desse lado, tá? Beleza. No final da peça, né, você faz o seu pedido, aí você põe termos em que pede deferimento, põe o estado que você está, no meu caso é São Paulo, só que eu não vou por São Paulo, né? Eu vou colocar. O estado não, né? O município, louca. O município. Data. Né? Ao invés de ser São Paulo, 12 de, sei lá, setembro, 6 de setembro, que é o aniversário de 1800 e bolinha. Você vai colocar município, data, reticências. Advogado. Mas eu sou mulher, professora. Por que advogado? Posso pôr advogada? Gente, seguinte. O edital é claro em falar que quer a palavra advogado, reticências. Claro que você colocar advogada não vai significar identificação, até porque quantas mulheres estão prestando essa prova, né? Mas, como o edital fala advogado, não vamos arriscar, certo? Ai, mas isso é um absurdo, isso é muito machista, porque... Pessoal, escolham as suas batalhas. Se você acha isso um absurdo, se você acha isso machista, eu também acho, sou mulher aqui, advogada. Mas, cara, pelo amor de Deus, você não vai querer discutir isso na hora da prova da OAB, não é mesmo? Porra, é a prova da tua vida, cara. É ali. Eu acho que a prova da OAB na vida de um estudante de direito, de um estudante de direito já, né? Não passar na faculdade. Eu acho que é a primeira conquista na carreira da pessoa. Né? Porque, cara, sem isso você... Porra, qual é a sua profissão? Bacharel? Meu, sem isso você não é advogada. Não discuta com o examinador. Pelo amor, bota advogado. Ah, mas eu sou mulher, bota advogado, não importa. Vai no que o edital tá falando, pelo amor de Deus, tá?
E aí, OAB, reticências. Tá bom, pessoal? Professor, e se eu errar? Né? Tô lá escrevendo, puta, ao invés de escrever sessão com C cedilha, escrevi com 2 S. E aí, o que acontece? Aí, gente, vem a importância de treinar, né? Também saber português, porque, galera, a profissão de advogado, a palavra é o nosso instrumento de trabalho, não é? A palavra é o nosso instrumento de trabalho. Então, assim, cuidado com erros de português. Gente, erro de português não dá para aceitar. Se vocês acham que o português de vocês, né, a grafia, não tá muito forte, se dediquem a isso também. Porque não só tira ponto, como enfraquece a sua peça, gente. Sabe, uma peça com erro de português dá uma tristeza, sabe, uma depressão, fala, poxa, mas o cara não sabe nem escrever isso direito, vai ser advogado? Tudo bem, todo mundo tem direito de errar, é óbvio, ninguém sabe tudo, mas, sabe, cuidado, muito cuidado com erros de português. Mas, enfim, erros acontecem, o que você vai fazer? Tá lá, tô escrevendo. Bababá. Ah, escrevi, sei lá, até me faltou palavra agora. Informação. Lógico que vocês não vão fazer esse erro, né, pessoal? Mas enfim. Informação. Puta, errei, escrevi com 2 S. E agora? Vocês vão abrir um parênteses. Vocês vão riscar. Ai, professora, mas não queria que o examinador visse meu erro, né? Fica feio. Filho, você não vai fazer isso aqui. Você não vai deixar esse garrancho na prova, tá? Você vai fazer bonitinho, abrir o parênteses, riscar e, infelizmente, você errou e teve o mérito de saber que errou e escrever certo. Outra coisa, vocês não vão fazer isso aqui, ó. Ah, escrevi errado. Vocês não vão fazer isso aqui, ó. Na hora da prova, tipo, sabe quando você faz a letra certa em cima? Até porque, sei lá, vai que o cara considera isso aqui como identificação, sabe? Abre, entre parênteses, risca, escreve a palavra certa. Beleza, gente? Por favor, não rabisquem, não tentem consertar na mesma palavra, tá bom? Que mais? Sobre as questões, eu já falei para vocês, e isso vem claramente no edital, que o aluno, ele não, o candidato, né, ele não vai pontuar se ele trouxer nas questões somente o artigo de lei. Ele tem que escrever alguma coisa, ele tem que elaborar uma resposta. O que é bom pra gente, pessoal, porque assim, se você elaborar uma resposta, mas não apresentar o artigo de lei, é capaz de você pontuar, se você não sabe, né? Chegou lá, se deparou com uma questão que você não sabe a resposta, não achou, ficou desesperado, ou tá o tempo acabando, não vai dar tempo de procurar no Vademecum, né? Porque pode acontecer. Escreva alguma resposta. Não só joga lá artigo 12 da Lei 8666, ponto. Ufa, respondi. Só isso não vai pontuar. Escreva alguma coisa. E mais importante ainda, escreva mesmo que você não saiba a resposta da questão. Por quê? Gente, existem concursos que a questão errada anula uma certa.
Aí a estratégia é outra, né? Aí a gente tem que pensar bem se chuta ou não. Só que aqui não, galera. Se você errou, não vai afetar nas outras. Só que vai que o cara decide te pontuar por aquilo que você escreveu, mesmo não tendo certeza se aquilo é a resposta certa ou não, tá bom? Então não deixem de responder. Duas coisas, não coloquem só o artigo de lei tacado lá no meio da linha, faça uma resposta bonitinha. Mas se você não faz a menor ideia, não achou na lei, você escreva qualquer coisa, tá? Isso não vai acontecer porque a gente vai passar todas as informações para vocês. Quem está aqui no curso Atrium vai saber responder todas as questões. Mas se vir algum meteorito, explodir as provas e o cara achar que deve botar uma questão impossível que a gente não faz a menor ideia, escreva qualquer groselha, tá bom, gente? Melhor qualquer groselha do que nada. Ah, professora, eu tenho que botar jurisprudência? Não. O que vocês têm que pôr, gente, é súmula, tá? Do STF ou do STJ, se vocês souberem, se vocês lembrarem. É importante, enriquece, tá? Você citar uma súmula de qualquer tribunal superior, enriquece a sua resposta, a sua peça. Mas não é obrigatório, o importante mesmo é a gente achar o direito material, tá bom? Então, não precisa saber tudo de cabeça, fiquem tranquilos, não precisa decorar tudo, é só ter a clareza de saber, e a frieza de saber aonde procurar. Tá bom, pessoal?